noite. Estamos aqui para mais um devocional para a glória de Deus. Aleluia, né? Hoje o nosso tema é a família importa, né? A família importa. Já tô eu falando igual o povo do Goiás. Importa, né? A família importa. E a gente vai ler Hebreus 12, do 14 ao 17. Sejam bem-vindos, Domingos, Flaviane, Alnelita, Edna, Patrício, sejam bem-vindos, Deise, Edna, Érica, Ederson, sejam bem-vindos, né? A gente vai estar falando sobre a família importa e a gente vai ler Hebreus 12, do 14 ao 17 apenas. Para quem não me conhece, eu sou Viviane e eu divido aqui o meu devocional com os meus seguidores, com os meus familiares e amigos através da plataforma do WhatsApp, também numa lista de transmissão. Isso eu já fazia muitos anos, mas o Senhor me tocou para, há uns 4, 5 meses atrás, começar a postar aqui nesta plataforma, também tendo em vista que o WhatsApp, a lista de transmissão só pode passar 35 mensagens por mês, né? Então, agora regulou essa questão. E aí, uma emergência que eu iria ficar uma semana sem estar divulgando, né, esse devocional com pessoas que já são meus amigos e que já têm o costume de receber e enviar para outras pessoas. Eu abri uma conta nesta plataforma para poder estar enviando os links, né, através do meu status e essas pessoas terem acesso. E nisso eu fiquei, e de segunda a sexta eu tô aqui gravando os devocionais e mostro um pouquinho também da minha mudança de vida e de rotina na roça, né? Então, vamos lá, Hebreus 12, do 14 ao 17. Diz o seguinte: Eita. Vamos lá. Hebreus 12, do 14 ao 17, diz assim: segui a paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por uma já vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. E aqui o destaque, dia 20 do livrinho devocional, vai ser o versículo 14, que diz: esforcem-se para viver em paz com todos. Meus irmãos e eu voamos de avião de nossos estados para o funeral do nosso tio. E juntos visitamos nosso avô de 90 anos. Paralisada após um derrame, ela perdera a habilidade de falar e só podia usar a mão direita. Enquanto estávamos ao redor de sua cama, ela estendeu a mão e pegou nossas mãos, colocando-as unidas sobre seu coração, e acariciou-as. Com esse gesto, sem palavras, minha avó aconselhou-nos a respeitar a respeito de nosso relacionamento fraterno, que era um tanto distante. A família importa. Na família de Deus, a igreja, também podemos nos distanciar. Podemos permitir que a amargura nos separe uns dos outros. O escritor de Hebreus faz uma referência à amargura
que separou, que a amargura que separou Esaú de seu irmão, em Hebreus 12:16, e nos desafia, como irmãos e irmãs, a nos unirmos na família de Deus. Esforçam-se para viver em paz com todos. Aqui, a palavra esforçar transmite um investimento deliberado e decisivo na pacificação nossa com nossos irmãos e irmãs na família de Deus. Esse esforço pela paz é direcionado a todos, ou seja, a cada pessoa. A família importa, tanto nossa família terrena quanto a nossa família de fé. Poderíamos todos investir os esforços necessários para nos mantermos unidos. Poderíamos todos investir os esforços necessários para nos mantermos unidos? É uma pergunta. O que significa para você esforçar-se para viver em paz com todos na família de Deus? Existe uma pessoa em particular com quem você precisa se reconciliar? A palavra de Deus diz que há amigos mais chegados do que um irmão, né? E também fala que a gente deve se esforçar, sim, para a gente viver em paz com todos. É óbvio que a questão da afinidade, né? Muitas vezes a gente não vai ter muita afinidade com uma pessoa, vai ter mais afinidade com outra, né? Vão ter pessoas que vão, às vezes, elas mesmas, com suas atitudes, nos afastam delas, porque não querem estar perto, porque a nossa presença incomoda. Mas, nas oportunidades que tivermos, nós devemos o quê? Manter a paz, né? Hoje eu conversava aqui com meu filho menor, a gente chegou do culto do lar agora há pouco, e foi um culto abençoado. E ele viu uma bolsa igual a nossa, com as coisas, e era nossa, mas ele não sabia. E ele falou assim: roubaram nossa bolsa. E aí eu fui explicar para ele que essa palavra roubar é muito pesada. Que se fosse aquela bolsa de alguém que fosse igual a nossa, essas bolsas de mercado, sabe? Grandona, de carregar compras, de oncinha. E aí eu falei: não, meu filho, essa bolsa é a nossa, que tá com o bolo e o suco. E depois aqui em casa eu fui conversar com ele e explicar o peso dessa palavra roubar. Eu falei: tem pessoas que ainda não são maduras o suficiente, que mesmo ouvindo uma palavreada de uma criança, pode se ofender se a bolsa fosse da pessoa, né? Falar: ué, tá me chamando de ladra, não sei o quê. Então, fui explicar para ele para ele não usar esse termo quando ele achar alguma coisa parecida, quando ele quiser dizer que aquilo é igual lá de casa, não precisa usar a palavra roubar, porque é muito pesado, né? E também pode ferir alguém. E essa preocupação de ferir as pessoas, a gente deve ter, né? Porque, mas eu detesto, eu sempre falei, né, assim, antes de me converter, eu não gosto muito de nhenhenhen, não. Essas pessoas que tudo é melindrosa, não sei o que, eu não tenho paciência, falava assim. E hoje eu tô tendo que aprender a ter paciência, porque a gente vai lidar com pessoas assim, até mais velhas que nós, que ainda não atingiram uma maturidade, que qualquer coisinha elas estão de bico, qualquer coisinha elas estão chorosas, qualquer coisinha elas estão chateadas. Por quê? Porque a vida talvez não tenha sido tão boa para elas. Talvez elas já tenham traumas de infância, acham que o mundo inteiro é contra elas mesmas. Então hoje eu procuro me colocar no lugar da pessoa, entender um pouco mais por que ela é daquele jeito e por que ela se ofende tanto com qualquer ato que você faça ou deixe de fazer, né? Já é motivo dela ficar chateada. Então, assim, já se chateia com facilidade com todo mundo. É óbvio que a gente também tem esse direito,
né? É óbvio que a gente também tem total direito de ficar triste com alguém. Só que eu sou assim, eu posso me chatear, mas aquilo logo passa. Eu não consigo ficar me amargurando e corroendo determinadas coisas no meu coração. Se a pessoa não quer estar perto de mim, eu simplesmente respeito, né? E não vou ficar insistindo. E esse texto vem bem a falar sobre isso, né? Pra gente se esforçar para viver em paz com todos. E se esforçar, um esforço mesmo. Às vezes é muito complicado, é muito difícil, mas principalmente com os da nossa família, né? O ato aqui do textinho do devocional, né? Desses irmãos que voaram, foram ver a vovó que estava para falecer e que ela não falava mais, pegou a mão de todos os irmãos, se juntou no coração dela. Ela estava passando essa mensagem, né? Unam-se, porque não há nada mais precioso do que estar unido em família. Eu acredito que o alerta maior que a gente teve em 2020, com aquele negocinho que parece a mamona, né? O vírus. Então, foi para nos ensinar, foi Deus nos ensinando a valorizar as pequenas coisas, a valorizar o estar perto, a valorizar almoçar junto, a valorizar jantar junto, a valorizar assistir junto, a valorizar, porque a gente teve que ficar junto, né? E uma vez eu ouvi uma pregação de uma pastora e psicóloga que falava das famílias, cada um na sua ilha, né? Vai comer, ninguém senta à mesa junto mais, um vai para um quarto, outro para o outro, cada um tem uma televisão no seu quarto, e com isso vão se ilhando e não se conhecem e não falam sobre seus assuntos. E tem um livro também que fala, acho que A Mesa, o nome, e aqui em casa eu zelo muito, mesmo quando eu trabalhava fora, estava naquela correria do dia a dia no Rio e tudo, eu sempre fiz questão da gente almoçar juntos. Não abro mão até hoje da gente estar sentado à mesa. E é nesses momentos que a gente trata diversos assuntos nossos, não é falar da vida dos outros. Porque quem fica falando da vida dos outros, famílias que sentam à mesa para falar da vida dos outros, é porque não tem intimidade para falar de tratar assuntos particulares e de si mesmos, né? Então, aqui a gente conversa, a gente trata alguns assuntos com os filhos, a gente ri junto, a gente brinca, e são momentos muito agradáveis que se perderam com a correria do dia a dia, se perderam com essa questão de tudo ser fast food, né? Querer tudo rápido, então come rápido. Não dá para comer sempre no mesmo horário, não. São coisas que Deus tentou resgatar, né? Ele quis resgatar em 2020 e que muitas pessoas não entenderam, não se suportaram dentro de casa, né? Casais se separaram porque não entenderam o propósito. Foi difícil, gente. O que eu mais senti saudade naquele tempo foi dos abraços. Eu sou uma pessoa que ama abraçar as pessoas, então assim, como as igrejas estavam fechadas, eu senti muita falta. Eu recebi abraços dos meus filhos, da minha mãe, do meu marido, já me ajudava bastante, mas assim, o poder abraçar as pessoas, estar com as pessoas, sorrir com as pessoas, o quanto isso não fez falta, não é verdade? E a gente às vezes não dá valor, a gente estava num corre tão grande que a gente não dava valor a nada disso. Então assim, Deus permitiu aquela situação para que a gente pudesse dar valor às pequenas coisas, aos pequenos atos, a tudo. Eu sou de Oi, Gonçalves, eu sou de Cocalzinho do Goiás.
agora, né? Nasci em Brasília e eu vim pra cá tem 10 meses, eu morava no Rio. E aí, gente, a gente precisa de fato, né, se esforçar para ter paz com todos, se esforçar para que a gente possa ter paciência, né? As lives, às vezes eu faço as lives aqui, entram pessoas para me ofender, começam a falar coisas que não tem nada a ver, e eu tenho que limitar essas pessoas, mas eu no final eu oro ainda por elas, eu não desejo mal. Né? Já entrou gente que se declarava satanista, que começou a exaltar o nome do nosso adversário, né? E eu tenho que orar, eu tenho que ter paciência, porque as pessoas não sabem nem com quem elas estão mexendo, elas não estão mexendo comigo. Elas não estão blasfemando contra mim e contra aquele que eu sirvo e prego. Então, a gente precisa ter paz mesmo com todos. A gente nunca sabe o dia de amanhã e a gente nunca sabe se Deus está permitindo aquela situação para que você ore por aquela pessoa, que ela seja alcançada, né? Então, que a gente possa ter senso de propósito, que a gente possa valorizar essas coisas, que a gente possa valorizar a família que temos. Às vezes a gente fica olhando para o jardim do outro e achando que é muito mais verdinho, e hoje as redes sociais enganam muito, porque ninguém fica postando derrota, né? Ninguém posta o preço que paga para poder conquistar um casamento de 20, quase 21 anos, né? Com filhos maravilhosos. Qual é o preço que se paga? Qual é o tempo que se investe? Qual é os conselhos que se dá? A renúncia, né? Então, ninguém fica mostrando essas coisas. A gente mostra bonitinho no dia do aniversário, as fotos, os vídeos, quando a gente está comendo num restaurante, quando a gente está numa festa em família, né? No geral é isso. Só que a gente vai olhar a vida dos outros se a gente ficar ligado, perdendo a direção, olhando as redes sociais, a gente vai achar que tudo que a gente vive não é nada. A gente vai se sentir vazio quando não tem dinheiro no mundo que preenche esse vazio, não existe coisas que preenchem esse vazio, não existe pessoas que preenchem esse vazio. Quem preenche esse vazio só existe um. É o Criador, é Jesus Cristo, que é o alfa, o ômega, o início e o fim. Ele é o único que nos conhece, porque ele veio encarnado, né? Ele esteve aqui, ele sentiu as nossas dores, ele sentiu as nossas emoções, e ele sabe, e ele advoga a nosso favor. Então, ele é o único que preenche. Totalmente, só ele preenche. Mas a gente precisa ter uma entrega, a gente precisa se permitir transformar, a gente precisa permitir que ele entre, né? Exatamente, as pessoas querem o resultado, mas não querem o processo. E tudo que a gente almeja na vida passa pelo processo, né? Nada a gente conquista no estalar de dedos. Nada, em nenhuma área da vida. É tudo um processo. A gente vai estar até o dia que Jesus nos chamar, que é senha chegar, a gente vai estar num eterno processo de transformação, processo de melhoria, processo de crescimento, né? E tem gente que escolhe não estar no processo de crescimento, mas de decadência, porque sempre quer fazer as escolhas erradas. E tudo bem, porque se Deus respeita isso daí, a gente precisa respeitar as escolhas alheias também. Se elas pedirem a nossa opinião, a gente vai lá na palavra e mostra. Mas se não pedirem, a gente precisa só orar, irmão. Se for gente da família, a gente orar. A mão de Deus me alcançou. Já tenho anos de vida com Deus. Aprendi muito com o Senhor. Exatamente, Gonçalves.
né? Eu tenho há poucos anos, vou fazer esse ano 23 anos com o Senhor. Mas o Senhor me transformou mesmo. Quem me conheceu sabe o tanto que eu fui transformada em todas as questões das áreas da minha vida e o quanto Deus tem feito. E eu peço ao Senhor todos os dias que eu jamais me afaste da presença dele, que eu jamais decepcione o meu Deus, sabe? Porque eu faço de tudo para não decepcioná-lo. Não sou perfeita, não existe isso. Tenho minhas falhas, mas na questão de integridade, caráter, eu me esforço bastante. Então, até a gente atingir a estatura de varão perfeito, isso só acontece quando chegarmos na eternidade. Exatamente, Oswaldo. Até a gente chegar na estatura de varão. Mas o Senhor sabe quando a gente está na busca dessa estatura, ok? Ele sabe quando a gente está buscando, né? Tem gente que se firma nessa palavra assim e não se esforça, não. Acha que tipo, não, eu sou falho, Deus sabe que eu sou, continuar, né? Só que não é por aí. Deus, ele sonda os nossos corações. Ele sabe quando a gente está numa busca constante de melhoria, quando a gente fica triste com a gente mesmo, quando a gente falha, quando a gente não se toca das coisas, né? Às vezes uma simples carona para alguém que a gente passa, ou ajudar um idoso a atravessar a rua, ou carregar uma compra que a gente passa batido, depois o Espírito Santo assim, a gente fala, meu Deus, eu devia ter oferecido uma ajuda àquela pessoa, e a gente fica tão chateado com a gente mesmo, né? O Senhor sonda todas essas coisas, né? Então, eu vou fazer a pergunta mais uma vez. Se você tiver algum pedido de oração, já vai escrevendo aí o pedido de oração para que eu possa ter acesso, porque quando eu fechar os olhos para orar, eu não vou ver o pedido. Só vou ver quando eu fechar a live, que eu for baixá-la para colocar na plataforma novamente. Então, aqui a pergunta é: o que significa para você esforçar-se para viver em paz com todos na família de Deus? Existe uma pessoa em particular com quem você precisa se reconciliar? Se tiver, reconcilia logo. Por mais que a pessoa tenha te ferido muito, libera essa pessoa. Não carrega esse peso, não. Porque quando a gente não perdoa, obrigada, Carlos, obrigada. Quando a gente não perdoa, não é Carlos, é cantor. Obrigada. Quando a gente não perdoa, a gente carrega um peso. E às vezes a gente acha que está fazendo mal para outra pessoa. Não, a gente está fazendo mal para a gente mesmo. Então libera essa pessoa, declara que se libera com a boca. Fala que libera. Mas eu não consigo. Falar você consegue. Primeiro você fala. Depois que você liberar a palavra, tudo foi liberado na palavra. Deus criou tudo com a palavra. Então, assim, declara logo. Obrigada, Oswaldo, obrigada. Então, você pega e libera a palavra. Fala, fulano de tal, eu te libero, eu não quero o peso da sua vida na minha vida, eu quero fluir, eu quero que você flua. E aí você segue. Não significa que você tem que estar ali agarrado com a pessoa de novo, nada. Você pode sim voltar a falar com a pessoa se você não fala, né? Mas não quer dizer que você tem que andar agarrado com aquela pessoa mais. Porque se foi uma pessoa que te fez muito mal, mas libera a pessoa, te libera. Sabe por quê? Jesus está às portas. E a qualquer momento ele pode chegar para mim e para você. Mesmo que a gente não o veja chegando nas nuvens como vai acontecer, ele pode chegar amanhã, ele pode chegar daqui a 10 minutos para mim. Então, a gente precisa ter essa preocupação de estar buscando, estar limpo diante do Senhor, liberar perdão. Se você está aí, você está ouvindo essa palavra agora, é porque é para você mesmo. É para você mesmo, entendeu?
Ah, não, fulano de tal podia estar vendo essa live. Você pode até mandar depois, mas eu te digo com certeza que é igual no culto. Quem tá ouvindo a palavra no culto, se a palavra é para quem tá lá, porque Deus é soberano, ele sabe quem vai estar lá. Ele sabe que vai ser ministrado, que vai tocar o pregador para pregar, enfim. Se você entrou nessa live e essa reflexão falou com você, libera logo, se libera, porque o Senhor a qualquer momento volta. A gente precisa estar na busca constante dos processos para que a gente possa estar crescendo, amadurecendo diante do Senhor. Amém? Alguém fez algum pedido de oração? Alguém tem algum pedido de oração? Eu vou orar, hein? É mesmo, meu amigo antigo. Nunca mais você entrou na live, né? Não calhou. Que bom, seja bem-vindo novamente. Obrigada, viu? Vamos lá, gente. Alguém tem mais algum pedido? Vou orar por todos, então fica aí. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para declarar, meu Deus, que sem Ti nada somos, que necessitamos de Ti, Senhor. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus, guarda o nosso corpo, alma e espírito, Jesus. Torna nossas mentes cativas aos teus pensamentos, Senhor. Transformai as nossas mentes, Senhor, para que possamos ser renovados com pensamentos do Senhor. Ó Deus, para que possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu venho clamar a Ti, Senhor, por cada pessoa aqui que entrou nesta live, nem que por um segundo, Deus. Que o Senhor possa tocar seus corações, que o Senhor possa entrar nessas vidas, que o Senhor possa entrar nos seus lares, trazendo a paz que excede todo entendimento, trazendo, Senhor, a comunhão, a unidade, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do esposo à esposa. Ó Deus, em nome de Jesus, que todas as guerras, Senhor, espirituais travadas sobre a vida dos teus filhos, Senhor, sejam, Senhor, de vitória, seja para a honra e glória do teu nome, que o Senhor vai tomando a frente como general de guerra, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, as causas na justiça, Senhor. Ó Deus, todo impedimento, Senhor, os vícios, Pai. Vícios, Senhor, muitas vezes, Senhor, ocultos, que só o Senhor vê, Deus, que ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda os seus filhos, Senhor, a moldarem um caráter com o caráter do Senhor, Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, entra nas nossas casas, nas nossas vidas, Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, aqueles que têm sofrido de ansiedade, preocupados demais com o futuro. Ó Deus, que eles possam colocar a sua ansiedade diante do Senhor, que eles possam confiar em Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aqueles que têm sofrido de insônia, meu Pai, preocupados, meu Deus, aqueles que têm sofrido de depressão, com excesso de passado, Senhor, que eles possam se liberar nesta hora. Ó Deus, em nome de Jesus, o que passou, passou. O Senhor nos entregou o presente como presente, Jesus, para que possamos vivê-lo intensamente na Tua presença, Senhor, para que possamos, Senhor, aproveitarmos o presente, Senhor, para construirmos um futuro melhor. Ó Deus, as sementes que são plantadas no presente, elas são germinadas para um futuro na Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em Ti plenamente, porque Tu és soberano, Tu estás acima de tudo, Tu és o Eu Sou, o Todo-Poderoso, Pai. E nós Te clamamos nesta noite, Pai, que o Senhor venha passar os olhos, Senhor, em
todos os nossos clamores e que o Senhor venha, Senhor, nos entregar nas nossas mãos aquilo que temos buscado de todo o coração em Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dê uma noite de sono reparadora e tranquila, que possamos dormir e dormir o sono dos justos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Pensei que tinha sumido todo mundo. Glória a Deus. Que Deus abençoe, gente. Boa noite. Muito obrigada por ficarem aí na live. Se vocês gostaram do conteúdo, me segue lá. Tem outras lives baixadas lá com outros temas que são muito legais. Que Deus possa abençoá-los poderosamente nesta noite e no dia de amanhã. Que tudo aquilo que vocês planejaram para fazer, que o Senhor os conceda, que faça e cumpra. Em nome de Jesus, beijo no coração.